Interlúdios 1. Narak. O ritmo de determinação tamborilava no fundo da mente de Eshonai, enquanto ela alcançava o platô no centro das planícies quebradas. O platô central, Narak, exílio, lar. Ela arrancou da cabeça o elmo da armadura fractal, respirando profundamente o ar frio. A armadura era maravilhosamente ventilada, mas mesmo assim ela ficava abafada depois de esforços prolongados. Outros soldados pousaram atrás de Eshonai. Ela havia trazido cerca de 1.500 naquela incursão. Felizmente, dessa vez haviam chegado bem antes dos humanos e coletado a gema coração com um mínimo de combate. Devi a carregava. Ele conquistara o privilégio por ter sido quem identificou a crisálida de longe. Ela quase desejava que a incursão não tivesse sido tão fácil. Quase. Onde está você, espinho negro? Pensou ela, olhando para o oeste. Por que não veio me enfrentar novamente? Pensava tê-lo visto naquela incursão há mais ou menos uma semana, quando haviam sido empurrados para fora do platô pelo seu filho. Eshonai não havia participado daquela luta. Sua perna ferida doía e os saltos de um platô para o outro a desgastaram, mesmo com a armadura fractal. Talvez ela não devesse participar das incursões, afinal de contas. Quisera estar presente para o caso de sua força de ataque acabar cercada e precisar de uma fractária, mesmo que ferida, para libertá-los. Sua perna ainda doía, mas a armadura a protegia bem. Logo ela teria que voltar ao combate. Talvez, se participasse diretamente, o espinho negro voltasse a aparecer. Ela precisava falar com ele. Sentia a urgência disso soprando até nos ventos. Os soldados levantavam as mãos em despedida enquanto seguiam em caminhos distintos. Muitos cantavam ou cantarolavam em voz baixa uma canção no ritmo da lamentação. Ultimamente, poucos cantavam para empolgação ou mesmo para determinação. Passo a passo, tempestade a tempestade, a depressão tomava seu povo. Os ouvintes, como eles chamavam sua raça. Parshindiano era um termo humano. Eshonai andou a passos largos rumo às ruínas que dominavam Narak. Depois de tantos anos, não restara muita coisa. Ruínas de ruínas, poderia-se dizer. As obras dos homens e dos ouvintes não duravam muito diante do poder das grandes tormentas. Aquele pináculo de pedra à frente provavelmente tinha sido uma torre um dia. Com o passar dos séculos, acumularam um espesso revestimento de crém das terríveis tempestades. O crém macio entrara nas rachaduras e preenchera as janelas, depois lentamente enrijecera. A torre agora parecia uma enorme estalagmite, a ponta arredondada rumo ao céu, as paredes encalombadas com rochas de aparência derretida. O pináculo devia possuir um centro forte para ter sobrevivido aos ventos por tanto tempo. Outros exemplos de engenharia antiga não haviam se mostrado tão resistentes. Eshonai passou por amontoados e morros, restos de edifícios caídos que haviam sido lentamente consumidos pelas planícies quebradas. As tempestades eram imprevisíveis. Às vezes, grandes seções de pedra se soltavam das formações, deixando buracos e bordas recortadas. Em outras ocasiões, pináculos duravam séculos, crescendo e não diminuindo, enquanto os ventos tanto os erodiam quanto aumentavam. Eshonai havia descoberto ruínas similares nas suas explorações, como aquelas em que se encontrava quando seu povo conheceu os humanos. Apenas 7 anos atrás, mas também uma eternidade. Adorara aqueles dias, explorando um vasto mundo que parecia infinito. E agora ela passava a vida aprisionada naquele único platô. A vastidão a chamava, cantava que ela devia juntar o que pudesse carregar e partir. Infelizmente, esse não era mais o seu destino. Ela adentrou à sombra de uma grande pedra que sempre imaginou que tivesse sido um portão da cidade. Pelo pouco que haviam descoberto com seus espiões nos últimos anos, ela sabia que os aletianos não compreendiam. Eles marchavam sobre a superfície desigual dos platôs e só viam rochas naturais, sem saber que pisavam nos ossos de uma cidade morta há muito tempo. Eshonai sentiu um arrepio e se sintonizou com o ritmo dos perdidos.
Era uma batida baixa, mas ainda assim violenta, com notas afiadas e distintas. Não se sintonizou com ela por muito tempo. Recordar os caídos era importante, mas trabalhar para proteger os vivos era mais ainda. Ela se sentou novamente com a determinação e adentrou Narak. Ali, os ouvintes haviam construído o melhor lar possível durante os anos de guerra. Plataformas rochosas haviam se tornado casernas. Os cascos de grã carapaças formavam as paredes e tetos. Morros que antes haviam sido edifícios agora criavam petrobulbos como alimento nos seus lados de sotavento. Grande parte das planícies quebradas havia sido habitada um dia, mas a maior cidade se localizava ali no centro. Então agora as ruínas do seu povo faziam lar nas ruínas de uma cidade morta. O nome era Narak, exílio, pois foi ali que se separaram de seus deuses. Ouvintes, tanto Virilém quanto Feminem, levantavam as mãos para ela enquanto passava. Tão poucos estavam. Os humanos eram implacáveis na busca pela vingança. Ela não os culpava. Voltou-se para o salão da arte, ficava próximo dali, e ela não aparecia por lá há dias. Lá dentro, soldados executavam pinturas visíveis. Eshonai caminhou entre eles, ainda trajando sua armadura fractal, o elmo debaixo do braço. O longo edifício não tinha teto, permitindo bastante luz para pintar, e as paredes eram espessas de creme muito endurecido. Segurando pincéis de pelos grossos, os soldados tentavam representar da melhor maneira possível o arranjo de flores de petrobulbo em um pedestal no centro. Eshonai visitou os artistas, olhando seu trabalho. O papel era precioso e não possuíam telas, então o pintavam em cascos. As pinturas eram horríveis. Manchas de cores espalhafatosas, pétalas descentralizadas. Eshonai parou ao lado de Varanes, um de seus tenentes. Ele segurava o pincel delicadamente entre dedos revestidos em armadura, uma silhueta avantajada diante de um cavalete. Placas de armadura quitinosa cresciam dos seus braços, ombros, peito e até mesmo da cabeça. Eram semelhantes às dela própria, sob a armadura. Você está melhorando, disse Eshonai, falando num ritmo de elogio. Ele a encarou e cantarolou baixinho em ceticismo. Eshonai deu uma risadinha, pousando uma das mãos em seu ombro. Parecem realmente flores, Varanes. De verdade. Parece água lamacenta em um platô marrom, respondeu ele. Talvez com algumas folhas marrons flutuando nela. Por que as cores ficam marrons quando se misturam? 3 lindas cores colocadas juntas e elas se tornam uma cor menos bela. Não faz sentido, general. General. Às vezes se sentia tão desajeitada nesse posto como os homens se sentiam tentando pintar. Ela usava a forma bélica, já que precisava da armadura para a batalha, mas preferia a forma laboral, mais ágil, mais austera. Não era que não gostasse de liderar os homens, mas fazer a mesma coisa todos os dias, exercício de treinamentos, investidas de platô, embotava sua mente. Queria ver coisas novas e ir a novos lugares. Em vez disso, juntou-se ao seu povo em uma longa vigília funerária, enquanto eles morriam um a um. Não, nós vamos encontrar uma saída. Ela tinha a esperança de que a arte fizesse parte disso. Por ordem sua, cada homem ou mulher devia cumprir seu turno no salão de arte no período designado. E eles tentavam de verdade. Até agora, as tentativas haviam sido tão bem-sucedidas quanto tentar saltar sobre uma fenda com o outro lado fora de vista. Nenhum espreno? Perguntou ela. Nenhum, respondeu ele no ritmo de lamentação. Ouvia aquele ritmo com demasiada frequência ultimamente. Continue tentando. Não vamos perder essa batalha por falta de esforço. Mas, general, de que adianta? Ter artistas não vai nos salvar das espadas dos humanos. Ali perto, outros soldados se voltaram para ouvir a resposta. Artistas não vão ajudar, disse ela no ritmo de paz. Mas a minha irmã acredita estar perto de descobrir novas formas. Se conseguirmos descobrir como criar artistas, isso pode ensinar mais a ela sobre o processo de mudança. E isso pode ajudá-la na pesquisa.
ajudá-lo a descobrir formas ainda mais fortes do que a forma bélica. Artistas não vão nos ajudar a sair dessa situação, mas alguma outra forma talvez ajude. Varanis assentiu. Ele era um bom soldado. Nem todos eram. A forma bélica não tornava alguém intrinsecamente mais disciplinado e, infelizmente, abafava a habilidade artística. Eshonai havia tentado pintar. Não conseguia pensar de um modo certo, captar a abstração necessária para criar arte. A forma bélica era uma forma boa e versátil. Não impedia o pensamento, como a forma copulatória. Como a forma laboral, você permanecia o mesmo quando estava na forma bélica. Mas cada uma tinha suas particularidades. Um trabalhador tinha dificuldade em cometer violência. Havia um bloqueio em algum lugar da mente. Esse era um dos motivos por que gostava daquela forma. Ela a forçava a pensar de modo diferente para resolver problemas. Nenhuma das duas formas podia criar arte. Ao menos não muito bem. A forma copulatória era melhor, mas trazia uma série de outros problemas. Manter esse tipo concentrados em qualquer coisa produtiva era quase impossível. Havia duas outras formas, embora a primeira, a forma opaca, raramente fosse usada. Era uma relíquia do passado, antes de descobrirem algo melhor. Então restava apenas a forma hábil, uma forma genérica que era ágil e cuidadosa. Eles a usavam para cuidar de crianças e realizar o tipo de trabalho que exigia mais habilidade do que força física. Podiam abrir mão de poucos para aquela forma, embora ela fosse mais capacitada para a arte. As velhas canções falavam de centenas de formas. Agora só 5 eram conhecidas. Bem, 6 se contassem a forma servil. A forma sem esprenos, sem alma e sem canção. A forma como que os humanos estavam acostumados, aqueles que chamavam de parchemanos. Não era realmente uma forma, contudo, mas a ausência de qualquer forma. Pera aí, que negócio interessante esse. Eshonai deixou o salão da arte com o elmo embaixo do braço e a perna doendo. Passou pela praça de irrigação, onde hábeis haviam feito um grande reservatório de creme esculpido. Ele recolhia a chuva durante a calmaria de uma tempestade, rica em nutrientes. Ali, trabalhadores carregavam baldes para pegar água. Suas formas laborais eram fortes, quase como a forma bélica, embora possuíssem dedos mais finos e não tivessem armaduras. Muitos acenaram para ela, embora, como general, ela não tivesse autoridade sobre eles. Ela era a última fractária. Um grupo de 3 formas copulatórias, 2 fêmeas e um macho, brincavam dentro do reservatório, jogando água uns nos outros. Quase nus, eles estavam espalhando a água que os outros deveriam estar bebendo. Vocês 3, chamou Eshonai rispidamente. Não deviam estar fazendo alguma coisa? Rechonchudos e alienados, eles sorriram para Eshonai. Venha, chamou um deles. É divertido. Fora, ordenou Eshonai, apontando. Os 3 murmuravam no ritmo de irritação enquanto saíam da água. Ali perto, vários trabalhadores balançavam a cabeça enquanto eles passavam, um deles cantando em elogio e agradecimento a Eshonai. Trabalhadores não gostavam de confrontos. Depende. Tem hora que a paciência acaba. Isso era uma desculpa, assim como aqueles que assumiam a forma copulatória usavam-na como desculpa para suas atividades fúteis. Quando era trabalhadora, Eshonai treinou para confrontos, quando necessário. Até fora uma copuladora certa vez, e havia provado a si mesma que era de fato possível ser produtiva como copuladora, apesar das distrações. Naturalmente, o resto de suas experiências como copuladora havia sido um total desastre. Ela falou no ritmo de repreensão com as formas copulatórias. Suas palavras foram tão intensas que ela chegou a atrair esprenos de raiva. Viu-os chegando de longe, atraídos pela sua emoção, movendo-se com uma velocidade incrível, como um relâmpago dançando em sua direção através da pedra distante. O relâmpago se acumulou aos seus pés, tornando as pedras vermelhas. Isso colocou um bom medo nas formas copulatórias e eles correram para se apresentar no salão da arte. Com sorte, não acalmariam alguma alcova pelo caminho, copulando. Seu estômago se revirou ao pensar nisso.
Ela nunca fora capaz de compreender pessoas que queriam permanecer na forma copulatória. Depende, sempre tem. A maioria dos casais, para ter um filho, entrava na forma e se isolava por um ano. Então saíam da forma tão rápido quanto possível depois do nascimento da criança. Afinal de contas, quem desejaria sair em público daquele jeito? Os humanos faziam isso. Era algo que a deixara perplexa no início, quando passaram algum tempo aprendendo a linguagem humana, negociando com eles. Não só os humanos não mudavam de forma, como também estavam sempre prontos a copular, sempre distraídos por impulsos sexuais. Daria tudo para ser capaz de ficar entre eles sem ser percebida, de adotar sua pele monocromática por um ano e caminhar nas suas estradas, ver suas grandiosas cidades. Em vez disso, ela e os outros haviam ordenado o assassinato do rei Aletiano em uma jogada desesperada para impedir que os deuses dos ouvintes retornassem. Bem, havia funcionado. O rei Aletiano não pudera colocar seu plano em ação. Mas agora, como resultado, o povo dela estava lentamente sendo destruído. Ela finalmente alcançou a formação rochosa que chamava de lar, um domo pequeno e desmoronado. Até a fazia se lembrar daqueles que existiam nas fronteiras das planícies quebradas, aqueles enormes que os humanos chamavam de acampamentos de guerra. Seu povo havia vivido neles antes de abandoná-los pela segurança das planícies quebradas, com seus abismos que os humanos nunca não conseguiam saltar. Naturalmente, seu lar era muito menor. Durante os primeiros dias da sua estadia, Venli havia construído um teto de cascos de grã carapaça e paredes para dividir o espaço em câmaras. Ela cobriu tudo com creme, que havia endurecido com o tempo, criando algo que parecia uma casa em vez de uma palhoça. Ishonai colocou seu elmo na mesa, mas seguiu com o resto da armadura. Usar a armadura fractal lhe parecia certo. Gostava da sensação de força. Permitia que soubesse que ainda havia algo confiável no mundo. E com o poder da armadura fractal, ela podia quase ignorar a ferida na perna. Passou por algumas salas, acenando com a cabeça para as pessoas no caminho. Os associados de Venli eram eruditos, embora nenhum deles conhecesse a forma apropriada para a verdadeira erudição. Por enquanto, a forma hábil era a substituta improvisada. Ishonai encontrou a irmã ao lado da janela na câmara mais ao fundo. Demid, ex-consorte de Venli, estava sentado ao seu lado. Venli mantinha a forma hábil há 3 anos, desde que a descobriram, embora Ishonai ainda visse a irmã como uma trabalhadora com braços mais grossos e um tórax mais corpulento. Isso ficara no passado. Agora, Venli era uma mulher esguia e de rosto fino, suas marmorizações em padrões delicados de vermelho e branco. A forma hábil fazia crescer longos fios de cabelo, sem um elmo de carapaça para bloqueá-los. Os cabelos de Venli, de um vermelho profundo, caíam até sua cintura, onde estavam presos em 3 pontos. Ela vestia um robe estritamente amarrado na cintura e mostrando parte dos seios. Essa não era uma forma copulatória, então eles eram pequenos. Venli e seu ex-consorte eram próximos, embora seu período como consortes não houvesse produzido filhos. Se eles estivessem no campo de batalha, seria um par de combate. Em vez disso, era um par de pesquisa ou algo assim. Então era um homem e uma mulher? As coisas que passavam o dia fazendo eram muito não ouvintes. Era essa a questão. O povo de Ishonai não podia mais se dar ao luxo de ser o que havia sido no passado. Os dias de ócio, isolados naqueles platôs, cantando uns para os outros, lutando só de vez em quando, haviam acabado. E então? Indagou Venli em curiosidade. Nós vencemos, disse Ishonai, recostando-se contra a parede e cruzando os braços com o tinido da armadura fractal. A gema é nossa. Vamos continuar a comer. Isso é bom, replicou Venli. E seu humano? Dalinar Collin. Ele não veio nessa batalha. Ele não vai encará-la novamente, comentou Venli. Você quase o matou da última vez. Ela disse isso no ritmo de diversão enquanto se levantava, pegando um pedaço de papel feito de polpa de petrobubo seca depois da colheita, que ela entregou ao ex-consorte. Depois de olhá-la, ele assentiu e começou a fazer anotações na sua própria folha.
Aquele papel exigia preciosos recursos e tempo para ser fabricado, mas Vane insistira que a recompensa valeria o esforço. Era bom que ela estivesse certa. Vane fitou Eshonai. Ela tinha olhos aguçados, vítreos e escuros como o de todos os ouvintes. Os de Vane sempre pareciam ter uma profundidade extra de conhecimento secreto. Sob a luz certa, eles tinham um tom violeta. O que você faria, irmã? Indagou Vane. Se você e esse Colin realmente conseguissem parar de tentar matar um ao outro por tempo suficiente para ter uma conversa. Eu pediria paz. Nós assassinamos o irmão dele. Matamos o rei Gavilar na noite em que ele nos recebeu em sua casa. Os aletianos não vão esquecer, nem perdoar. Eshonai descruzou os braços e flexionou uma das mãos calçada com manopla. Aquela noite, um plano desesperado, tramado por ela e outros 5. Fizera parte dele, apesar da sua juventude, devido ao seu conhecimento dos humanos. Todos haviam votado do mesmo modo. Matar o homem. Matá-lo e arriscar a destruição, pois, se ele vivesse para fazer o que havia contado a eles naquela noite, tudo estaria perdido. Os outros que haviam tomado a decisão com ela agora estavam mortos. Eu descobri o segredo da forma tempestuosa, declarou Vane. O quê? Eshonai se impertigou. Você disse que estava trabalhando em uma forma para ajudar. Uma forma para diplomatas ou para eruditos. Essas formas não vão nos salvar, disse Vane em diversão. Se queremos lidar com os humanos, vamos precisar dos poderes antigos. Vane, disse Eshonai, agarrando a irmã pelo braço. Nossos deuses. Vane não vacilou. Os humanos têm manipuladores de fluxos. Talvez não. Pode ter sido uma espada de honra. Você lutou com ele. Foi uma espada de honra que atingiu você? Feriu sua perna, deixando-a mancando? Sua perna doía. Nós não sabemos quais das canções são verdadeiras, continuou Vane. Embora falasse em determinação, parecia cansada e atraiu esprenos de exaustão. Eles surgiram com um som parecido com o vento, soprando pelas janelas e portas como jatos de vapor translúcido antes de se tornarem mais fortes, mais visíveis e girarem ao redor da cabeça dela como vapores. Minha pobre irmã. Ela trabalha tão duro quanto os soldados. Se os manipuladores de fluxos retornaram, precisamos buscar por algo significativo, algo que possa garantir nossa liberdade, continuou Vane. As formas de poder, Eshonai. Ela olhou de relance a mão da irmã ainda em seu braço. Pelo menos sente-se e escute. E pare de ficar em cima de mim como uma montanha. Eshonai afastou os dedos, mas não se sentou. O peso da armadura fractal quebraria a cadeira. Em vez disso, inclinou-se para a frente, inspecionando a mesa cheia de papéis. A própria Vane havia inventado a escrita. Tinha aprendido aquele conceito com os humanos. Memorizar músicas era bom, mas não perfeito, mesmo tendo ritmos como guias. Informações armazenadas em páginas eram mais práticas, especialmente para a pesquisa. Eshonai havia aprendido a escrita sozinha, mas ler ainda era difícil. Não tivera muito tempo para praticar. Então, forma tempestuosa? Disse Eshonai. Pessoas o bastante nessa forma poderiam controlar uma grande tormenta, ou mesmo chamar uma delas. Lembra a canção que fala dessa forma, disse Eshonai. Era uma coisa dos deuses. A maioria das formas está relacionada a eles de algum modo. Podemos realmente confiar na precisão de palavras cantadas tanto tempo atrás? Quando essas canções foram memorizadas, a maioria da nossa gente estava na forma opaca. Era uma forma de baixa inteligência, baixa capacidade. Eles a usavam agora para espionar os humanos. Outrora, ela e a forma copulatória haviam sido as únicas conhecidas pelo seu povo. Demide juntou algumas das páginas em uma pilha. Vane está certa, Eshonai. Esse é um risco que devemos assumir. Nós podemos negociar com os aletianos, replicou Eshonai. Com que propósito? Questionou Vane, novamente em ceticismo, seus esprenos de exaustão finalmente sumindo, indo embora em busca de fontes mais frescas de emoção. Eshonai, você fica dizendo que quer negociar.
Imagino que seja porque é fascinada pelos humanos. Você acha que eles permitirão que caminhe livremente entre eles? Uma pessoa que vem como um tipo de escravo rebelde? Séculos atrás, nós escapamos tanto dos nossos deuses quanto dos humanos, disse Demide. Nossos ancestrais deixaram para trás a civilização, o poder e o domínio para garantir a liberdade. Eu não quero abrir mão disso, Eshonai. Forma tempestuosa. Com ela, podemos destruir o exército aletiano. Quando eles se forem, você poderá voltar à exploração, insistiu Vene. Sem responsabilidades. Você poderá viajar, fazer seus mapas, descobrir lugares onde ninguém jamais esteve. O que eu quero para mim não importa, enquanto todos nós estivermos correndo risco de destruição, disse Eshonai em repreensão. Ela sondou as manchas na página, rabiscos de canções, canções sem música, escritas como eram. Suas almas arrancadas. Poderia a salvação dos ouvintes estar em algo tão terrível? Velen e sua equipe tinham passado 5 anos registrando todas as canções, aprendendo as nuances com os anciões, capturando-os naquelas páginas. Através de colaboração, pesquisa e pensamento profundo, haviam descoberto a forma hábil. É a única maneira, disse Velen em paz. Temos que levar isso aos 5, Eshonai. Gostaria de ter você do nosso lado. Eu vou pensar.